Olá, mais uma vez, bem-vindos a esta sequência de vídeos de eletrônica digital. Eu sou o professor Edson e estarei convosco aqui para explicar os conceitos de eletrônica digital. No último vídeo, falamos sobre os códigos ou os sistemas de numeração hexadecimal, decimal. Vimos como é que se converte, como é que se opera os números um com o outro. Ou melhor, como se converte um número de um para outro e tudo mais. E deixamos um TPC. Espero que tenham feito esse TPC em como converter um número de base 10 para qualquer base que nós pretendemos. E nesta aula vamos dar seguimento ao capítulo número 2, onde estamos a falar da representação da informação de sistemas digitais. E vamos focar nos códigos binários comuns. Ou seja, já conhecemos como é que é representada a informação em um sistema digital. É representada em forma de zeros e uns. Mas agora, como é que são combinados esses zeros e uns de modo que eu possa ter uma informação relevante de um número, de um caractere, de uma palavra ou por aí em diante? Então, primeiro, dizer que quando falamos de códigos, um código é um sistema padronizado com um conjunto de símbolos que representam uma determinada informação. Por exemplo, o código de estrada, que nós temos aqui a representação destes símbolos de estrada, eles são símbolos que representam alguma informação. Se não tivessem a representar nada, não seria um código. Então, em eletrônica digital, nós também temos códigos que representam a combinação de símbolos para representar uma determinada informação. Esses símbolos quais são? São 0 e 1. E dependendo da combinação destes números 0 e 1, eu posso ter uma informação diferente para um código diferente. Por exemplo, vamos começar com o código Gray. É um código binário conhecido e a sua principal característica é que apenas um bit varia na passagem de um para o outro. E este código é cíclico. Ou seja, nós temos aqui o código decimal, que nós já conhecemos, e depois a seguir o código binário natural, que também já conhecemos. Mas agora temos o código Gray. Antes de vermos o código Gray, gostaria de olharmos para o código binário natural. Quando nós passamos do número 0 para o número 1, apenas um bit alterou, que é o primeiro bit. Mas agora vamos olhar para a passagem de 1 para 2. De 1 para 2, o primeiro bit alterou de 1 para 0. E o segundo bit, infelizmente aqui o 0 está à esquerda, então não é representado. E o segundo bit também alterou de 0 para 1. Então, nesta transição desses dois números, de 1 para 2, houve a mudança de 2 bits. De 2 para 3, só este primeiro é que mudou. Ou seja, o 0 passou de 0 para 1. De 3 para 4, 3 bits mudaram. Os dois primeiros passaram a ser 0 e o 0 aqui passou a ser 1. Então, quando nós falamos que apenas um bit é alterado na passagem de um número para o outro, é uma característica do código Gray. Como assim? No código Gray, o número 0 é representado por 00. Até aqui é semelhante ao código binário natural. O número 1 é representado por 01. Só um bit mudou. Mas agora, no código binário natural, a passagem de 1 para 2, 2 bits mudaram. Só que no código Gray nós não podemos ter isso. Por isso que no código Gray de 2 bits, nós temos que o número 2 é representado por 1. Então, 1 no código Gray representa 2. 0 no código binário natural representa 2. Como nós podemos ver, são códigos diferentes em que a combinação dos bits representam informações também diferentes.
O número 3 no código Gray de 2 bits é representado por um 0. Também, na passagem de um para o outro, é só um bit altera. Podemos ter também código Gray de 3 bits, devemos respeitar sempre a mesma regra. E o código Gray de 4 bits também, que respeita a mesma regra. Para além do código Gray, podemos ter também o código Johnson. Este código é um código que tem n bits, onde só podemos representar até 2 vezes n. Deve haver uma correção aqui, não é 2 elevado a n, mas só podemos representar 2 vezes n quantidades diferentes. Ou seja, se temos 5 bits, só podemos representar até 10 números diferentes. Se temos 6 bits, só podemos representar até 12 números diferentes. E assim sucessivamente. Não 2 elevado a n vezes, que é uma particularidade dos códigos binário natural. Então, como é que funciona este código? Primeiro devemos representar os 5 bits, que é, neste caso, estamos a representar um código Johnson de 5 bits, onde, a seguir, nós começamos a popular o 1 da direita para a esquerda. Ou seja, apresentamos aqui o 1, depois acrescentamos mais um, mais um, mais um e mais um, até finalizar na totalidade todos os números 1s. E depois vamos removendo do mesmo local onde começamos a introduzir os números 1s. Ou seja, colocamos 0, mais um 0, mais um 0 e mais um 0. Então, desta forma, nós temos que o número 2 é um código Johnson de 5 bits, é representado por 0001. O número 3, desculpa, 00011. O número 3 por 0011 e o número 4 por 01111. Então, conseguimos ver que já está a representar uma informação diferente ao código Gray e ao código binário natural, que já é do nosso conhecimento. Temos agora o código 2 entre 5. Este código tem a particularidade de ter 5 bits, onde 2 deles sempre são 1s. Estes são chamados códigos X entre Y, ou seja, é um código de Y bits em que X deles sempre são 1s. Então, se eu quero representar uma informação, por exemplo, eu começo por representar 5 bits e coloco 2 1s neste código. E sempre começo a representar pela posição menos significativa, que é a mais à direita. O próximo número é obtido a partir da deslocação do primeiro bit, do primeiro 1, o mais significativo. O próximo, a seguir, começa a fazer os deslocamentos até que o 1 chegue ao final. E depois volto para o número inicial e desloco os dois ao mesmo tempo, que é o que acontece aqui. Depois desloca o 1 sozinho e desloca os dois ao mesmo tempo. Depois desloca um e desloca os dois até que ele preencha a posição mais significativa com os dois 1s iniciais. Este é o código 2 entre 5, ou particularidade dos códigos X entre Y. Temos também o código excesso 3. Este código é bem simples, que é obtido a partir do acréscimo de 3 unidades ao código binário natural. Ou seja, o número 0 passa a ser 3. O número 1, 4, 2, 5, 3, 6, assim sucessivamente, porque nós acrescentamos 3 unidades em cada número. Pode ser excesso 3, excesso 2, excesso 1, excesso 4, ou seja, é um código excesso X. Então, basicamente, temos estes como os códigos que iríamos mencionar. E vamos agora ver os códigos binário natural, ou seja,
os códigos decimais codificados em binário. Ou seja, são códigos que têm 10 representações ou 10 combinações para representar os 10 algarismos do nosso sistema decimal. Esses são chamados códigos BCD. BCD, DCBA, onde DCBA representa o peso de cada um dos bits daquele código. Então, por exemplo, se eu tiver um código BCD 8421, o primeiro bit tem um peso de 8, o segundo o peso de 4, o terceiro o peso de 2 e o último o peso de 1. Então, basicamente é semelhante ao código binário natural. Temos aqui a sua representação, onde podemos encontrar que se eu quiser converter um destes números, o que tenho que fazer é basicamente multiplicar o seu símbolo pelo seu peso. Ou seja, o número 5, por exemplo, eu iria multiplicar 0 vezes 8, 0. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Depois temos aqui, por exemplo, um exemplo com o número 15. Como é que seria para obter esse número em BCD 8421 ou para conhecer o seu número em decimal. Temos também o código BCD 2421. O código BCD 2421, o primeiro bit já não tem peso 8, mas sim tem peso 4. E temos aqui a sua representação. De qual é a representação de cada um desses números decimais em código BCD 2421. Ok? Continuando. Vamos agora ver os códigos alfanuméricos. Estes códigos são códigos que basicamente foram convencionados para representar os N caracteres do nosso teclado, de forma que cada caractere representasse um código diferente. Daí que são chamados de código, ou seja, um dos exemplos destes códigos alfanuméricos é o código ASCII, da sigla American Standard Code for Information Interchange, onde nós temos a convenção da representação de cada um dos caracteres do nosso teclado. Então, por exemplo, o número 1 em ASCII é dado pela combinação dos 3 primeiros bits, 0, 1, 1, e os 4 últimos bits, 0, 0, 0, 1. Ou seja, esta tabela é do código ASCII de 7 bits. Existe o código ASCII também de 8 bits, que é mais simples. Então, aqui já temos a representação de números, pontuação, letras maiúscula, minúscula e também de algumas funções do nosso teclado, como por exemplo Enter, Escape, Tab, Shift, Control e por aí em diante. Ou seja, é a representação de toda a funcionalidade do nosso teclado. Agora, para além destes códigos, existe aquilo que é chamado de códigos detetores de erros. O que são esses códigos? Como nós falamos na primeira aula, os sistemas digitais têm a particularidade de que não são vulneráveis a ocorrências de erros, mas têm uma forma especial ou mais fácil de tratar esses erros de modo que possam ser corrigidos. Mas primeiro, para que serem corrigidos, têm que ser detectados. E como é que eu posso detectar um erro? Existe uma forma de detectar erros a partir de códigos. Vamos supor, por exemplo, que eu crie uma linguagem de comunicação entre duas pessoas em que, por exemplo, para toda a palavra que termina com A, eu substitua por
um número ou dois A's. Então, eu sei que no meu alfabeto não tenho a letra A. Se aparecer na minha comunicação uma palavra com a letra A, eu já sei que ocorreu um erro. Ou seja, possibilitei a detecção de um erro. E é basicamente isso que os códigos detectores de erro fazem. Eles têm a particularidade de serem especiais, de modo que a comunicação entre dois pontos saiba que este código não é assim. Então, houve um erro. E quando acontece um erro em um sistema digital, duas coisas podem acontecer. Se o sistema for programado para tal, ele pode detectar e corrigir o seu erro. Se não for programado para corrigir, ele vai pedir que o último valor que foi perdido, que tem um erro neste caso, seja retransmitido. Um exemplo de código de detectores de erros são os códigos de paridade. O que são esses códigos de paridade? Código de paridade são aqueles que é acrescentado um 1 para o caso da paridade par para todos os números que têm a quantidade ímpar de uns. E é acrescentado um 1 para a paridade ímpar para todos os números a contagem de uns é par. Vamos ver aqui um exemplo. Olhando para este código excesso 3, para a paridade par, eu tenho que contar, ou seja, se eu quiser converter este código excesso 3 para a paridade par, eu tenho que contar o número de uns em cada um desses números. Por exemplo, no primeiro número, 0011. Quantos uns tem? 2. É um número par. Preciso de acrescentar um número 1 para chegar par? Não. Ou seja, estes códigos fazem com que todos os números dentro do seu código tenham uma quantidade ou par ou ímpar de uns, de modo que possam ser reconhecidos. Então, se eu quero converter este código excesso 3 para a paridade par, eu tenho que acrescentar um bit 0 aqui, um bit 1 aqui, um bit 0 aqui, um bit 0, um bit 1, um bit 1, assim sucessivamente. De modo que todos os locais onde a contagem de uns seja ímpar, passa a ser par, e todos os locais onde a quantidade de uns é par, passe a ser, mantenha-se par com o acréscimo de um zero. O diferente ocorre com a paridade ímpar. Eu passo a contar agora quantos uns ímpares, se os números que estão lá são ímpares ou não. Desculpa, se a quantidade de uns que estão lá são ímpar ou não. Não o número, a quantidade. Que esteja bem claro. E, por fim, temos os códigos de peso constante, que também são códigos detectores de erro, como é o caso do código 2 entre 5. Vamos supor que dois sistemas estão a falar com o código 2 entre 5 e, porventura, chega um número com 3 bits entre 5. Então, este sistema já sabe que houve um erro. Por quê? Porque ele não espera receber nenhum número que tem 3 bits entre 5. O código foi programado para que receba só dois uns entre 5. Não dois números, dois uns entre 5 bits. Então, estes são os códigos dos sistemas digitais que gostaria de apresentar. Espero que tenham percebido. Não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, é só colocarem nos comentários para nós podermos explicar ou responder as vossas dúvidas. Espero que tenham gostado desta mais uma sessão. Se sim, não se esqueçam de deixar o vosso like, curtam o vídeo, compartilhem para podermos alcançar mais pessoas que estejam interessadas em aprender eletrônica digital. Se tiverem colegas, amigos que estão em outras escolas a aprender isso. E também vai ajudar o canal a crescer de modo que possamos também em algum momento no futuro preparar mais conteúdos deste género, ou ainda melhor, no campo dos comentários também podem colocar as vossas participações de modo que colocarem a vossa opinião, para podermos perceber o que é que podemos melhorar, o que é que podemos acrescentar e tudo mais.
Para esta videoaula é tudo. Vamos ainda continuar na próxima com este capítulo da representação da informação. Espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção até este momento e até o próximo vídeo. Muito obrigado.